Bem, então, vamos aqui falar da nova lei de licitações. Na verdade, esse projeto de lei ele foi aprovado no Senado em dezembro, né? Então, ele ainda não foi sancionado pelo presidente da República. Eu não sei o porquê essa aula está sendo aqui gravada no final de fevereiro. Então, já vão fazer 2 meses que ela foi encaminhada. E pela própria Constituição, acho que também a gente está em recesso, né? Então, não conta esses prazos. Mas pela Constituição Federal, uma lei, após ser encaminhada ao presidente da República, ele tem 15 dias. E, enfim, vamos ver se agora, no início de março, ela é publicada e já a gente vai ter um número para trabalhar. Mas, em geral, como o presidente da República, ele não altera, ele não veta muito leis, talvez um dispositivo ou outro, o que a gente vai trabalhar aqui possivelmente vai ser mantido, ok? Então, licitação é um procedimento, né, administrativo pelo qual a administração vai contratar obras, serviços, os mais diversos, obras de engenharia, né, serviços de limpeza, de segurança, de contabilidade, qualquer serviço que você possa imaginar, né, de compras, ela vai comprar qualquer produto, ela vai vender os seus bens, né, enfim, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações. Então, tem que ter, para você participar ou para ser feito um processo licitatório, tem que ser estabelecido alguns limites básicos, né, de qualidade de produto, de técnica de serviço, etc. Ou seja, é uma forma pela qual a administração pública vai comprar e vender, ok? A Constituição coloca no artigo 22, inciso 27, a competência da União para legislar acerca de normas gerais de licitação, ou seja, a competência privativa da União, de modo que um Estado ou município eles não poderiam criar tipos de licitação próprios, tanto para os estados como para os municípios. Então, essas normas que nós vamos ver aqui, elas vão ser também aplicadas nos estados e nos municípios. Eu coloquei aqui para vocês que as leis relevantes, na verdade, hoje está vigorando ainda a Lei 8666, né, que é a lei de licitações. Mas nós temos também uma lei de pregão, que está vigorando, uma lei de regime diferenciado de contratação pública. Essas leis estão sendo englobadas pela nova lei de licitação, que eu coloquei, destaquei aí, que é o projeto de lei 4253 de 2020. Tá? Então, é esse documento legislativo que nós vamos trabalhar, tá? Então, esse artigo 1º, ele é bem parecido com o da Lei 8666, eu reproduzi ele aqui, que essa lei estabelece normas gerais de licitação para a contratação da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados e dos municípios. Um detalhe que ele coloca aqui no parágrafo 1º, que pode ser assim até uma pegadinha, que não são abrangidos por esta lei as empresas públicas e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que são regidas pela Lei 3.303. Mas se você for pensar, pessoal, a Lei 3.303, eu indiquei que vocês estudassem, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, o Estatuto das Estatais, né? Ele prevê que essas estatais vão realizar licitação para a sua atividade meio. Eu coloquei aqui embaixo, né? Ou seja, as empresas públicas, sociedade de economia mista, elas têm atividade fim. Por exemplo, qual a atividade fim da Petrobras? Não é vender petróleo, né? Então, para a venda de petróleo não é necessária a licitação, mas para atividade meio, por exemplo, comprar um veículo, alugar uma plataforma, um navio petroleiro, comprar papel, todas essas atividades são atividades meios e elas necessitam de um processo licitatório, ok? Um banco, atividade do empréstimo, né, bancário, etc., que é a atividade fim do banco, ele não está sujeito à licitação.
mas as atividades e-mails, a construção de uma agência, a dedetização de uma agência, a segurança de uma agência, o sistema de tecnologia da agência, papel, tudo isso é através de licitação, ok? Fora as questões de concurso público, que a gente já tinha abordado, que a empresa pública, sociedade economia mista também estão sujeitas, né? Fazer concurso público, no caso, os seus agentes vão ser empregados públicos, ok? E esse artigo segundo é até uma certa inovação, ele meio que conceituou, né? Para que a lei seria aplicada? Para alienação ou concessão de direito real de uso, concessão do uso, por exemplo, concessão do uso de uma rodovia, concessão do uso de uma linha aérea, tá? Então, tudo isso está sujeito à lei de licitação, compra, tá? Comprar qualquer coisa, inclusive ele colocou a palavra encomenda, que não tinha na lei, locação, isso aqui é uma inovação, tá certo? Que a locação, ela era dispensada de licitação pela lei anterior, então locação agora é obrigatório, tá certo? Concessão e permissão de uso de bens públicos, concessão e permissão de uma praça, etc. Prestação de serviços, né? Inclusive técnicos profissionais especializados, obras, serviços de arquitetura e engenharia. Então, ela meio que saiu conceituando a sua aplicabilidade. Estava meio que no campo doutrinário, não estava muito claro na legislação anterior. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, um site muito interessante, que é o painel de preços do governo federal. Na verdade, em vários estados existe também esse painel de preços, que é um portal que ele estabelece preço para tudo. Então, enfim, do quilômetro do asfalto ao metro quadrado do calçamento, a uma janela de alumínio, a uma lâmpada, ar-condicionado, porta, tudo isso vai estar no portal de preços. Isso ajuda a evitar o superfaturamento, é uma palavra que inclusive está na nova lei, tá? A lei veda o superfaturamento. Então, para que a administração pública não compre um ar-condicionado por R$ 10.000 de, sei lá, de 10 mil BTUs, lá no portal de preço vai estar dizendo que esse ar-condicionado, o preço médio dele é R$ 1.500. Então, não pode passar muito desse preço, ok? Então, é um site muito interessante. Eu indico que vocês consultem, tá? Não vou abrir aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Princípios orientadores. Aqui a gente também tem algumas inovações, né? Na verdade, esse material que eu estou olhando aqui no meu computador, ele está meio que... Deixa eu subir e descer para ver se ele fica normalizado. Enfim, vamos aqui. Agora eu acho que está dando para enxergar. Princípios orientadores. Na aplicação da lei, então a gente tem alguns princípios que a gente já abordou no direito administrativo, estão na Constituição, estão na lei do processo administrativo, etc., que é a ideia de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade. Aí ele começa a colocar alguns princípios, de planejamento, que não estava expresso na outra lei, né? Transparência, já tinha a publicidade, que acrescenta a transparência, eficácia, segregação de funções, olha as inovações, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Então, ela aumentou o rol de princípios e meio que objetivou, sobretudo no artigo 5º, porque alguns desses princípios estavam em outros parágrafos ou espaços na Lei 8.666, como a ideia de interesse público, estava lá na parte de contratos, num dispositivo, enfim, que era para estar aqui na parte inicial, principiológica, né? A competitividade, né? A competitividade tem a ver também com a igualdade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Há muitos anos atrás, eu advogava para uma empresa que vendia tubo de ferro fundido para essas empresas de água e esgoto,
E vez por outra a gente tinha que ajuizar algumas ações contra algumas companhias de água e esgoto que colocavam alguns tamanhos específicos de tubo. Eu vou querer comprar 5 quilômetros, 10 quilômetros de tubo, e eu vou querer que o tubo tenha lá, não sei, a quantos milímetros, mas ele tinha que ter 2 metros e, vou fazer aqui um chute, 2 metros e 25. Por que que um tubo tem que ter 2 metros e 25? Você não vai comprar 5 quilômetros? O tubo pode ter 3 metros, pode ter 2 metros e meio, pode ter 4 metros, enfim. Então, isso é meio que uma forma de vedar a competitividade, porque o tamanho de forma, algumas indústrias têm uns tamanhos, outras têm outros. Então, você não deve especificar demais o objeto do edital se não tiver uma razão técnica justificável para essa escolha específica, tá? É como se fosse uma licitação meio que direcionada, né? Eu lembro que no estado do Ceará teve uma licitação muito contestada de uns veículos para a polícia, há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, nem me lembro, que foi colocado que as caminhonetes, né, elas deveriam ter um sistema que, se tivesse numa subida e você soltasse o pé do acelerador, elas não é nem 4x4, elas não eram para descer. Então, era um sistema meio que uma marca ou duas que tinham. Tá? Hoje eu acho que todos já têm esse dispositivo, né? Então, você solta numa ladeira, né? O pé do acelerador, o veículo não podia descer. Inclusive, quem tem carteira de motorista sabe que uma das provas do Detran é a ladeira, né? Você tem que saber utilizar o carro para que ele não desça. Mas, enfim, era um dispositivo que se exigia e várias montadoras foram eliminadas e o pessoal disse que essa licitação foi meio que direcionada, né? Mas vamos em frente, tá? Chama atenção também aqui dessa questão do desenvolvimento nacional sustentável. Quando eu fui ler essa lei, eu fiquei impressionado com a quantidade de dispositivos que foram inseridos para a proteção do meio ambiente. Utilização de recicláveis, critério de desempate com indústrias que se adequam a leis que falam sobre mudanças climáticas, leis federais, Plano Nacional de Mudanças Climáticas, ou seja, do ponto de vista ambiental, a lei trouxe várias inovações e eu achei ela muito interessante. Eu estou até com medo do veto de alguns dispositivos pelo presidente da República, porque a gente sabe que, do ponto de vista ideológico, essa questão ambiental, ela não tem tido um interesse muito grande do governo. Pelo contrário, a gente tem visto, e o Ministério Público Federal tem feito algumas ações contra omissões em fiscalizações de desmatamento, né, questão de queimadas, e essa lei vem para coibir, né, coibir que o processo licitatório seja feito de modo desmedido. Ele vai dar preferências para empresas que tenham uma preocupação socioambiental. E ela coloca requisitos objetivos para que isso seja seguido. Eu achei muito interessante. Tá? Outro detalhe que vocês precisam olhar com calma, eu também não vou ter como ler aqui com vocês, é o artigo 6º, que ele vai tratar vários conceitos, vai tratar, enfim, inúmeros conceitos. Tem 30, 40, 50 incisos, eu nem sei decorados, são vários incisos. Eu trouxe aqui para vocês só aqueles que conceituam as modalidades licitatórias, e aqui a gente também tem inovações, porque na lei anterior a gente tinha algumas modalidades que foram extintas, né, que é a tomada de preços e o convite. A gente não tem mais essas modalidades licitatórias, né? Foi mantida a concorrência, o leilão, o concurso, eu vou explicar cada uma delas, né? O pregão foi incorporado, então a lei do pregão vai ser revogada e trouxe mais duas modalidades, que é o diálogo competitivo e o credenciamento, né? Então, eu achei isso muito interessante. Concorrência, nós vamos estudar, geralmente a modalidade licitatória mais complexa é aquela que prevê prazos de cumprimentos mais extensos, ou seja, o prazo para
publicar o edital com antecedência da sessão de licitação é um prazo mais elastecido, geralmente ela é obrigatória para compras de maior vulto, então isso nós vamos abordar com calma, mas ela foi mantida, tá? Outro detalhe é que nos tipos de licitação, isso até é questão da prova, né? A gente também tem inovação aqui. Por quê? Porque além de ter, nós tínhamos preço, técnica, os tipos anteriores, né? E tínhamos maior lance, preço e técnica junto e maior lance e oferta. Aí nós temos aqui menor preço, geralmente é aplicado, por exemplo, pregão. Pregão é uma modalidade licitatória que, enfim, vai ser utilizada para bens e serviços comuns. A lei de licitação, inclusive, traz uma inovação, porque ela já vai permitir o pregão para algumas obras de engenharia, que era vedado. Então, hoje, algumas obras de engenharia que já são padronizadas, a expressão padronização ela é muito utilizada nessa lei nova, né? Padronização, informatização, digitalização, tudo, isso são a utilização de plataformas digitais, a lei está bem atual nesse sentido. Então, o pregão é aquela modalidade na qual você vai comprar o produto mais barato, ao menor preço, ok? Atendidos, logicamente, as qualificações mínimas e, enfim, menor preço é geralmente utilizado por um pregão, tá? Melhor técnica vai depender, por exemplo, vou dar um caso aqui para que vocês saibam como é que ele funciona. Eu quero fazer uma estação de tratamento de esgoto, na qual a área que o município vai utilizar, o estado, é uma área pequena, não vai poder ter uma evaporação de um cheiro, porque é perto da zona urbana, ele vai ter que reaproveitar a água para o abastecimento, para utilização em jardins públicos, enfim, vai ter que ser utilizada uma técnica específica. Então, qual a melhor técnica? Isso vai ser objeto do edital, ok? Então, vai ter pontuação, e tudo isso são com requisitos objetivos. Então, a técnica é interessante. Conteúdo artístico também, para fins de concurso, né? Concurso é uma modalidade licitatória para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, né? Então, aí o conteúdo artístico vai ser levado em consideração, por exemplo, um concurso de teatro feito pelo Ministério da Cultura, feito pela Prefeitura Municipal, né? Então, essa questão de conteúdo artístico já foi colocado como os tipos, né? Técnica e preço juntos. Outra inovação, maior retorno econômico, eu achei isso aqui também muito interessante, porque, professor, como é que vai ser esse retorno econômico? Esse retorno econômico, por exemplo, pensem numa rodovia que vai ser construída e vai ter o pedágio, tá? Então, o prazo que essa rodovia vai ser necessário um recapeamento. Então, eu vou utilizar um concreto de tantos milímetros e tal. O preço do pedágio vai ser tanto. Então, qual o retorno econômico? Daqui a quantos anos o Estado vai precisar reformar, etc. Um trem-bala. Então, essa questão do retorno econômico é bem interessante, tá? Porque às vezes você compra um produto mais barato, mas na verdade o tempo de vida útil dele é mais curto, né? Então, às vezes, o mais caro ele tem um tempo de vida útil maior e o retorno econômico vai ser melhor para a administração pública. Achei isso bem interessante. Maior desconto também, a gente vai verificar como é que funciona. Ok? Então, achei isso bem interessante. Então, a gente tem a concorrência, nós temos o leilão também. Para que serve o leilão? Para que serve a concorrência? A concorrência ela pode ser tanto para a compra como para a venda, tá? Mas, hoje em dia, com essa nova lei, a licitação ficou muito mais para compra de serviço ou compra de produtos. Por quê? Porque a nova lei de licitação colocou que leilão de imóvel
vai aqui para o leilão mesmo. Como assim, professor? Você não está sendo redundante, não? Não. Porque a lei anterior, ela colocava que imóveis acima de tantos milhões de reais, ele seria, qualquer modalidade licitatória acima de um valor X, ele iria para a concorrência. Então, se você quisesse vender um imóvel, tinha que ir para a modalidade concorrência. Mesmo que o tipo de licitação fosse do maior lance e maior oferta, né? Como se fosse um leilão. Aí, às vezes, a imprensa coloca, vai ter um leilão é, da, do pré-sal, vai ter o leilão de linha aérea. Na verdade, não era nenhum leilão. Ia ser uma concorrência, tá? Só que o tipo de licitação ia ser do maior lance ou oferta. E aí, quando você pensa em maior lance, é como se fosse essa ideia genérica, né? De leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Mas o correto era uma modalidade na forma concorrência, tá? Hoje não. A nova lei, hoje, desculpe, a lei ainda não foi publicada, né? Mas quando a lei for publicada e vocês já estão se atualizando, a venda de imóveis públicos, ele vai aqui pela modalidade licitatória leilão, tá? É só um ajuste técnico. Então, leilão é para venda de bens imóveis e bem imóveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem ofereceu o maior lance. O que é bem inservível? Bem inservível é aquele que a administração pública não está utilizando. Não é que ele não preste, tá? Então, por exemplo, um retroprojetor, a universidade comprou um novo, com a nitidez maior, que gasta menos energia, etc. Então, o anterior não é que ele seja inservível. Ele não está sendo servido para a administração pública nesse momento, porque ele foi substituído, mas ele funciona, etc. Carteiras são substituídas, veículos, lâmpadas, computadores. Então, isso tudo pode ser objeto de leilão, ok? Deixa eu descer aqui e subir só um pouquinho para ver se ele volta ao normal. Isso, tá aqui o pregão, né? Eu já tinha falado. Pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério poderá ser de menor preço ou de maior desconto, tá? Pregão, enfim, menor preço. Uma coisa que os livros não ensinam, pessoal, professor, como é que eu vou, e quem já assistiu a minha aula de licitação da lei antiga, eu expliquei isso, professor, como é que eu vou escolher uma modalidade licitatória, né? Geralmente você vai fazendo por exclusão, tá? Se é por escolha de trabalho técnico, artístico, científico, você vai lá para o concurso, tá bom? Mas se eu quero comprar ou vender um bem, geralmente a administração pública vai para a modalidade licitatória mais simples. Ele sempre tenta ir para mais simples, para não ter trabalho, ok? E a priori, quando a administração pública está toda informatizada, a modalidade licitatória das mais simples é o pregão, tá? Na administração pública federal ele tem sido o mais utilizado. Nos municípios e nos estados também. Nos municípios, meus amigos, que são, às vezes, alguns municípios não são tão desenvolvidos, a lei do pregão, por exemplo, exige que tenha uma comissão técnica especializada que tenha feito um curso de pregão, né? E aí alguns municípios não têm, então eles acabam indo para a tomada de preços e para o convite. E essa lei já meio que ela não obriga, mas sugere que as comissões sejam feitas por pessoas treinadas, etc., por servidores públicos estáveis e, enfim, tende a ter uma mudança, né? Até porque agora o pregão, nós estamos sem a tomada de preço e o convite, que eram modalidades muito utilizadas, e para ficar fazendo concorrência dá mais trabalho, é mais demorado. Então, acho que o pregão vai ser meio que a regra, tá? Aí a gente tem essas duas novas inovações, o diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços, compras, no qual a administração realiza diálogos com os licitantes previamente, tá? Vai fazer algum diálogo com critérios objetivos, pessoas que são cadastradas, né, com o intuito de desenvolver uma
ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final, ou seja, a administração pública vai abrir um edital mais genérico, dizendo mais ou menos o objeto que ela quer, e a partir do diálogo ela vai afunilando aquilo que ela quer. Você pode prestar esse serviço, você pode vender esse produto, de que maneira você pode vender um produto dessa natureza, e ela vai colocando os requisitos em atas, e no final, quando tiver delimitado, ela vai possibilitar aos participantes, ó, eu vou querer isso, então apresentem o seu lance, ok? Então, às vezes, ela não consegue identificar claramente o que ela quer, por exemplo, isso com o sistema de dessalinização, né? Vai ser preciso dessalinizar a água do mar para o município, para o estado não sabe muito bem como fazer isso, quer ver as técnicas, quer ver o custo, e ele fala mais ou menos como é que vai funcionar, chama um diálogo competitivo para as empresas e participantes, ó, eu posso ofertar assim, existe essa possibilidade, essa é mais barata, essa é mais cara, mas o retorno econômico, lembra? Que é um tipo de licitação, retorno econômico, então tudo isso, a manutenção, tudo isso vai ser levado em consideração para ela, realmente eu vou querer isso, o que é que vocês podem ofertar? Aí abre para as propostas finais. Bem interessante esse diálogo competitivo. Credenciamento, que a gente já estava sendo utilizado, né? Então, é um processo administrativo em que a administração pública vai convocar interessados para prestar serviços ou fornecer bens para quem tiver preenchido os requisitos, fiquem credenciados, né, para executar o objeto quando convocado. É como se, por exemplo, ó, eu vou me credenciar no município de Fortaleza para vender medicamento. Não é uma licitação para comprar medicamento. Eu fico credenciado para vender aquele medicamento. No momento em que a administração pública me chamar, aí eu vou ter que fornecer o medicamento nos prazos e condições determinados, entendeu? Então, quando eu me credencio, eu sou obrigado a atender aquele objeto do edital, tá? Então, aí se credencia quem pode fornecer o produto, o serviço, etc. Claro que às vezes não é também imediatamente, né? Não quero que da noite para o dia você me traga 1.000 funcionários, não é assim também que funciona, tá? Então, mais credenciamento de empresas para fornecer medicamentos, para, enfim, diversos produtos e também serviços. Ok? Detalhe, continuando, o procedimento licitatório tem por objetivo, deixa eu subir e descer aqui de novo para ver se eu enxergo, tem por objetivo assegurar a proposta apta a contratar um resultado mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida, como eu estava falando para vocês, né? Essa questão de ciclo de vida vai ter a ver até com o retorno econômico. Às vezes você compra um bem, veículo, né? Um veículo, a durabilidade dele é 100 mil quilômetros, 200 mil, enquanto que outros rodam 500 mil muito bem, né? Então, suspensão mais resistente, enfim, são outros critérios. Isso também pode ser utilizado para qualquer outro produto, computador, vidro, ar-condicionado, sei lá o quê, ok? Então, ciclo de vida é uma questão bem interessante. Isonomia, essa isonomia nós vamos ver como é que ela se comporta. Lembra que eu falei para vocês o que é isonomia? É tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades para que eles possam ser equivalentes. Então, como é que a lei vai tratar isso? Critério de desempate, né? A gente vai ver benefícios para microempresas, para quem trabalha com produtos ecologicamente equilibrados, etc. Vamos ver isso, tá? Outro detalhe que a lei traz, que ela evita contratação com sobrepreço, isso com preços inexequíveis, preço muito baixo, que você sabe que ela não vai trazer um resultado, evitar o superfaturamento. Interessante ela tratar essa palavra
É meio que a lei reconhecendo que acontece isso, né? Incentivar a inovação, o desenvolvimento nacional sustentável, repete, né? Enfim. Olha como vai dar trabalho, pessoal. A gente já está aqui com vários minutos e eu terminei uma página, né? São 14. Mas vamos aqui. No processo licitatório, né? Eu também trouxe como inovação essa ideia de um plano de contratações anual. Geralmente, isso meio que ficou com um planejamento, né? Que isso não tinha. Alguns entes poderiam até ter, mas meio que ficou que é obrigatório, os estados e municípios vão ter que ter um plano anual de licitação. Ó, nós vamos fazer licitação para compra disso, para compra daquilo, para venda. Tem que ter esse planejamento, não é assim, vai surgindo a oportunidade, vai surgindo a necessidade. Não que não possa, por exemplo, uma pandemia, novas necessidades vão sendo surgindo, mas a priori tem que ter um planejamento para fim de reforma de prédios públicos, para fim de substituição da frota de veículos, para fim de reformas, etc. Ou é uma questão que sempre questiona, tá, acabou o contrato, as universidades com restaurante universitário. Poxa, não tem que estar no planejamento, não sabe que ele vai se vencer no mês tal, então tem que estar no planejamento anual, com tantos meses de antecedência, fazer a licitação para o restaurante universitário, para fazer a empresa que faz os alimentos, etc. Ok? Achei isso bem interessante. Esse plano anual tem que ser divulgado, um site, até para que as empresas possam também se programar e ofertar, né, e participar daquela licitação, etc. Detalhe também expresso, que a nova lei trouxe, o artigo 14, que não vão poder disputar a licitação, quem participou do anteprojeto, algumas empresas podem ser consultadas para fazer um anteprojeto, e a gente vai ver, inclusive, isso mais na frente. Tá? Tem algumas inovações que algumas empresas vão poder fazer projetos e a administração pode até não fazer a licitação, ele vai ser remunerado se ela fizer a licitação e o vencedor é que vai pagar quem fez um projeto. É bem interessante isso. Vamos já chegar lá. Consórcio, a lei também trouxe aqui uma inovação no artigo 15. Eu já falei para vocês de consórcio de empresa. Consórcio de empresa, meus amigos, ele vai funcionar para uma licitação que o objeto é muito de grande vulto. Por exemplo, a construção de um estádio de futebol. Às vezes, a administração pública exige que a empresa tenha um capital de, sei lá, 100 milhões de reais. Então, qual empresa tem capital de 100 milhões de reais? Poucas, né? Então, o que é que as empresas fazem? Elas fazem um consórcio, a minha empresa tem um capital de 60, a minha tem de 40, então forma 100 milhões. Então, um consórcio de empresas, nossas duas empresas vão se juntar para fazer a construção daquele estádio de futebol. Então, o consórcio funciona para isso. E ela meio que colocou uma norma aqui interessante no consórcio, que há uma responsabilidade solidária entre as empresas, logicamente, né? Se é o consórcio entre a OAS e a Odebrecht, qualquer problema, as duas vão responder perante a administração pública de modo solidário. As duas podem ser obrigadas a pagar, tá bom? Outra inovação é a questão da cooperativa, tá? Ele possibilita que profissionais organizados em forma de cooperativa possam participar de processos licitatórios. Outra inovação. Achei interessante colocar isso aqui, porque isso que vai chover em concurso público, né? Sobretudo as inovações. E a administração pública também, quando for colocar isso nos editais, as pessoas têm que conhecer. Licitação é ler muito a lei, porque a lei ela é bem extensa e eu não sei decorar quantos artigos, eu posso até conferir aqui e já divulgar para vocês. Mas é uma lei muito extensa. Vocês têm que ler ela com calma, porque tem muitos detalhes. Fases do procedimento licitatório, pessoal. Outra inovação, porque a lei já trouxe aqui a questão da fase interna, que é uma fase preparatória, tá? Essa fase preparatória, ela trouxe, inclusive,
um ou dois artigos que fala da assessoria jurídica do órgão, né, que ele tem que fazer um pente fino, tem que verificar o objeto do contrato, a legalidade, tem que, enfim, inclusive responsabiliza o agente público, o advogado, que dá pareceres, tá? Se ele der parecer em algo ilegal, ele pode ser responsabilizado, tá? Então, achei essa fase preparatória, fase que você, por exemplo, vê a questão da orçamentária, né? Vê o plano anual, se está dentro do plano anual de licitação, enfim, uma fase toda, a elaboração do edital, ok? Nessa fase preparatória, a lei meio que deu um corpo maior, tá? Eu estou só colocando aqui as fases. Divulgação do edital, e aqui na parte de divulgação do edital, a gente tem vários prazos diferentes, de 8 dias, de 10 dias, de 15 dias, 25 dias, 30 dias, 60 dias. Tem a previsão de reduzir pela metade, se for compras pelo SUS. A lei traz várias inovações. Mais divulgação do edital, apresentação das propostas, quando for o caso, julgamento das propostas, essa aqui o preço é tanto, está de acordo com o edital, etc. Habilitação, verificar as empresas que trouxeram a documentação, vou já falar da frase habilitação, recursos, tá? E, por fim, a homologação e adjudicação, tá certo? Eu coloquei também um parágrafo primeiro, que é essa fase 5, que é a fase de habilitação. Ela pode ser uma fase prévia. Isso é uma coisa que o pregão era diferente de outras modalidades licitatórias, tá? Que, enfim, na lei anterior, você começava com a habilitação, tá? Então, as empresas que estavam habilitadas seguiam para frente para a fase de propostas. Aqui meio que inverteu-se, né? Você começa primeiro pela parte de proposta, e aí depois, não, tá aqui, venceu a empresa A, em segundo lugar foi a empresa B, C, D, aí coloca um corte e vai ver a questão de habilitação só de algumas empresas, tá certo? Ao invés de ter que ver a habilitação de várias empresas e só uma ou duas apresentarem propostas execuíveis. Então, ela colocou aqui que isso pode ser invertido, desde que o edital de licitação faça essa previsão. Enfim, geralmente numa concorrência pública, eles pedem primeiro a habilitação, no pregão não, o pregão primeiro coloca a parte de lance, etc. Tá? Parágrafo 2º, preferencialmente sob a forma eletrônica, vai ser feita a licitação, tá certo? Claro que vai ser admitida a forma presencial, desde que tem que ser motivada, tem que ser gravado com áudio e vídeo, bem interessante, porque antigamente não era obrigatória essa gravação. Hoje, a lei está colocando que sim. Bem interessante isso. Até para um processo judicial, fraude de licitação, não tem um vídeo, então vai responder. Então, é até um motivo de nulidade do processo licitatório. Uma questão formal não foi obedecida, a licitação pode ser anulada, né? Artigo 20, muito interessante esse artigo. Aqui eu vou até dar uma respirada. Respirada ou não, né? Porque o parágrafo único dele matou, né? Mas vamos lá. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima necessária para cumprir as finalidades às que se destinam, vedada a aquisição de artigo de luxo. Muito interessante isso, pessoal. Que é a proibição do luxo na administração pública. Eu tenho vários artigos escritos sobre esse assunto quando eu vou tratar de veículos de luxo. Eu tenho alguns artigos publicados, eu tenho ações populares ajuizadas contra a utilização de veículos de luxo na administração pública, né? Eu brigo muito com essa questão. Eu não vejo por que a gente ter luxo na administração pública. A gente fala de palácio, né? O Palácio do Planalto, o Palácio de não sei o quê. Para mim isso é coisa do tempo do Império. Como assim palácio, né? Eu, se fosse presidente da República, palácio para mim ia ser um museu. Primeira coisa, ó, tá lá, foi dado posse ao presidente Felipe. Vamos lá para o palácio, vai ser um museu, vai ser uma escola pública infantil, vai ser uma universidade, vai ser qualquer coisa mesmo, menos a residência
de um presidente da República. O presidente da República mora num apartamento funcional, tá certo? O presidente da República não tem sua casa, vai precisar ir para Brasília, aluga um apartamento, não precisa um palácio, não sei quantos mil metros de área, obra de arte, arquitetura disso, daquilo. Isso é completamente obsoleto, na minha opinião, tá? E os veículos, né? Se coloca aqueles carrões de luxo, não sei quantos cavalos e os requisitos técnicos os mais absurdos possíveis que a gente vê em licitação, banco de couro, entrada de iPad, iPod, motor com tantos cavalos. Para que isso? Para que serve um veículo, né? Fazer a locomoção? Se eu andar num veículo popular, eu vou perder a minha dignidade? Será? Talvez um veículo mais robusto para o presidente da República, porque o veículo vai precisar ser blindado e numa perseguição, tudo bem. Um veículo mais robusto para a polícia, para o corpo de bombeiros, que vai ter que fazer perseguição, que vai ter que andar na areia e tem que ter 4x4, tem que ter isso, aquilo. É um veículo mais elaborado, mas não de luxo, né? E a gente tem verificado em tribunais, né, alguns veículos de luxo. O problema desse dispositivo, pessoal, é o parágrafo primeiro, que ele colocou o seguinte: os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento de bens de consumo nas categorias comum e luxo. Né? E como assim? O judiciário é que vai definir, o executivo vai definir. Nessas ações populares, eu peguei até um procedimento, um depoimento de um presidente do Tribunal de Justiça, eu acho que era do Paraná, que ele comprou um Hilux da categoria mais luxuosa, né? Que hoje em dia uma Hilux dessa custa mais de 300 mil reais, né? Para mim, isso é um veículo de luxo. Para mim, um desembargador não precisa andar no Hilux de 300 mil reais. Não precisa, ele pode utilizar sei lá, um carro Toyota Corolla, né? Um Toyota Corolla. Não pode? Vai perder a dignidade um desembargador em andar no Toyota Corolla? Ou então, na verdade, eu com desembargador não teria problema nenhum em andar esqueci o carro mais simples da Toyota. Enfim, um carro daquele... Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat o nome do veículo. Não, né? Me ajudem aí, qual é o nome do veículo mais simples da Toyota? Aérea, sei lá, um carro assim. Mas um Uno, Etios, isso mesmo, obrigado. Um Toyota Etios, né? Eu vou perder a minha dignidade se eu andar num Toyota Etios, eu vou... Enfim, nada vai acontecer, pessoal. Então, a gente tem que prezar pela economia, pela economicidade, é um princípio da licitação, tá? Vamos em frente. Depois eu posso passar para vocês a ação popular, para que vocês deem uma olhada e, enfim. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência. Olha aqui a questão da isonomia. Margem de preferência, isso aqui fui eu que coloquei, tá bom? Não está na lei, não. Está na lei, mas eu coloquei entre parênteses aqui. Essa margem de preferência é de até 10% para bens manufaturados nacionais, serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação, desculpe, é de até 10% essa margem de preferência e de até 20% para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica. Tá? Então, vai ser de até 10% para quê? Para esses incisos 1 e 2, né? Bens nacionais, que tem as normas técnicas brasileiras, e bens reciclados, olha aqui a questão ambiental, biodegradáveis, recicláveis, pode até não ser reciclável, mas recicláveis. Então, preste atenção, eu estou comprando um pincel, uma caneta, tá? Essa caneta, praticamente toda caneta, acredito que quase todas, né, sejam recicláveis, que são de plástico, né? Mas digamos que a minha não seja reciclável. Então, se elas têm um empate de até 10%, a minha é R$ 1 e a outra, que é reciclável, de 92 centavos,
Quem vai ganhar é a de 92, desculpe. A minha, que é reciclável, é R$ 1. E a outra do concorrente, que não é reciclável, é 92 centavos. Logicamente, você pensa que a administração vai comprar mais barata, né? Mas como tem a questão ambiental, ela vai comprar mais cara para promover o desenvolvimento nacional sustentável, ok? É assim que funciona. Desde que a diferença seja até 10%. 20% é essa diferença para fim de empate, né? Para empresas que trabalhem com inovação e desenvolvimento tecnológico no país, tá bom? Outro detalhe que eu coloquei aqui também é que a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, também prevê, em caso de empate, né, 10% também nas propostas, você vai dar preferência à microempresa e empresa de pequeno porte. Tá bom? Se tiver empate, até 10% dá preferência à microempresa. Aqui nas modalidades citatórias, eu trouxe mais algumas questões, eu já meio que conceituei, na verdade não foi nem eu conceituei, eu trouxe o conceito da própria lei, né, que está no artigo 6º, que ele traz vários conceitos. Então, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. São essas 5 modalidades. Tá? Tirou convite, tomada de preço. Quero da lei anterior. Tá bom? Artigo 29, a concorrência, o pregão segue rito procedimental comum, que é aquele rito que eu coloquei, né? Fase preparatória, edital, etc. Adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser definidos pelo edital. Então, a prioridade é adotar o pregão, porque é mais simples, desde que seja para bens e serviços comuns. Parágrafo único, o pregão não se aplica a serviços técnicos especializados, é só para bens e serviços comuns, e obras e serviços de engenharia. Salvo, pessoal, obra de engenharia que tem uma padronização, que a gente vai ver. Algumas coisas de Minha Casa Minha Vida, aquelas casinhas que são coisas padronizadas e tal, uma coisa mais simples, pode até ter o pregão, tá bom? A modalidade de diálogo competitivo, eu já falei, eu trouxe só o artigo 32, né, alguma coisa que a administração pública vai trazer inovação tecnológica, ela não consegue especificar o objeto com precisão, então vai tendo esse diálogo até ela fechar e depois dar possibilidade às empresas para apresentar suas propostas. Tá bom? Eu trouxe o dispositivo, não precisa nem ler, que eu já trouxe aqui para vocês. Critério de julgamento, não sei porque eu acho que estava cortado, né? Eu já falei, menor preço, maior desconto, técnico e preço, técnico e conteúdo artístico, maior lance, no caso de leilão, e retorno econômico. Isso aqui eu já falei. Enfim. Aí eu coloquei o parágrafo primeiro, né? Os custos indiretos com despesas de manutenção, reposição, impacto ambiental, ciclo de vida, serão considerados, né, para fins da definição de menor dispêndio, como eu falei para vocês, desde que objetivamente mensurado, tá bom? Tem que ser mensurado. Não é assim, eu acho que aquele carro vai ter um tempo de vida útil, não. O edital tem que colocar qual o tempo de vida, as pastilhas de freio rodam quantos quilômetros, enfim, todas as questões que puderem ser colocadas de modo objetivo. Um helicóptero, quantas horas de voo, que ter a substituição da placa tal, de uma peça tal, tudo isso é objeto de discussão, ok? O julgamento por maior retorno econômico será utilizado para a celebração de contrato de eficiência e vai considerar a maior economia para a administração pública, né? Então,
Por exemplo, eu vou dessalinizar a água, tá? Então, a administração pública vai gastar menos com energia com esse projeto com que com o outro projeto. Ou, enfim, ela vai pagar mais nesse, mas se utilizar energia solar para abastecer, vai gastar menos. Então, o retorno econômico é utilizado com base em critérios como eu estou exemplificando aqui para vocês. Tá bom? Planejamento, que eu falei para vocês lá no início da lei, tá? Tem que prever a expectativa de consumo anual. Então, assim, a universidade utiliza quantos mil pincéis por ano, apagadores, resmos de papel. Não adianta você comprar de menos ou de mais para ficar em estoque. Tem que comprar a quantidade conforme um bom planejamento. Porque quanto mais você compra, né, você pode até obter um desconto maior. Inclusive, eu ainda não fui na parte final da lei, isso vai ser para as próximas aulas, eu quero ver se eles tratam, porque algumas instituições fazem consórcios para fazer licitação. As universidades no Nordeste, às vezes, elas fazem isso. Então, querem comprar, sei lá, tipo um microscópio, né? Então, às vezes, comprando de 4, 5, 6, 10, eles conseguem um desconto maior, porque ele acelera a linha de produção na indústria, às vezes são importados, e isso pode fazer com que o preço seja diminuído. Então, elas se juntam, então, pincel também, fazem um consórcio, compram em grande quantidade, enfim, é interessante, tá? Então, a questão de planejamento, ela leva em consideração o consumo anual, leva em consideração a questão de logística, enfim, a capacidade de armazenamento, né? Não adianta comprar e não ter onde colocar, ok? Dentre outras, a questão da deterioração, dentre outras questões. Outra questão também que ela traz aqui no planejamento, a padronização, né? O parcelamento, responsabilidade fiscal, etc. Trouxe também aqui o artigo 40, isso aqui é uma grande inovação, que é a questão da prova de qualidade, tá? Que hoje, pela essa nova lei, a prova de qualidade não é só a BNT, isso era um grande problema na jurisprudência, porque alguns produtos ou serviços eles não tinham uma certificação pela ABNT, e agora a lei possibilita declaração de atendimento, uma autodeclaração, uma carta de solidariedade com o fabricante, quem está vendendo o produto, um laudo laboratorial atestando alguma qualidade, ou seja, não precisa necessariamente ter a ABNT. Lógico que a ABNT, você quer comprar um produto, pincel, já tem lá normas, aí você coloca a ABNT tal, que é a que adequa a produção de pincéis ou canetas, tá certo? Mas existem essas outras possibilidades. Inovação importante da lei que venha a ser publicada. Outra questão que eu também quis destacar, obra de engenharia, ele trouxe uma questão específica só de obra de engenharia, né? Tem que respeitar as questões de resíduo sólido, onde é que você vai colocar o resultado disso, porque a gente acompanhava algumas obras públicas que eles colocavam rejeito enfim, ficava ao lado, às vezes você está viajando de carro e vê o resto de coisas de obra pública, né? Então, tem que ver qual a destinação dos resíduos sólidos, tá? Que vão ser gerados. A questão de condicionante de compensação ambiental, muito interessante. Isso aqui vai trazer impacto, mas eu vou compensar ambientalmente dessa maneira, vou colocar um jardim, vou colocar uma estação de tratamento, enfim, as várias possibilidades, tá? A questão de redução de consumo de energia, o impacto de vizinhança e legislação urbanística. Isso aqui é muito importante, pessoal. Eu só me lembro, algumas escolas aqui, por exemplo, no município de Fortaleza, são construídas em áreas completamente impróprias, né? Que o trânsito, ele é caótico, né? Então, tem um colégio na Aldeota,
Aritzá, que é numa região que não tem condição, e ele está sendo construído agora um anexo gigante ao lado, um quarteirão inteiro, enfim, tem que ter um impacto sobre a vizinhança, sobre o trânsito, sobre vários aspectos. Então, a legislação urbanística está sendo também valorizada aqui com o procedimento licitatório. Fora essas outras questões de patrimônio histórico, cultural, arqueológico, que tem que ser protegido. Claro que a legislação já prevê isso, mas a lei de licitação reforça a acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõe isso, mas a lei também reconhece, e é interessante essa questão de educação, né, de conscientização, que uma legislação também traz, que várias pessoas trabalham com isso, estudam com isso, e não conhecem a legislação de pessoas com deficiência, e a lei 8666 foi alterada também com essa finalidade, tá? Terceirização, a lei aqui traz algumas inovações, né? Colocando que poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares de competência legal do órgão ou da entidade. Acessória, né, pessoal? Por exemplo, se a gente pegar a universidade, a licitação não vai ser para contratar um professor para dar aula. Não, porque isso aí não é atividade acessória. Tá? Isso é a atividade principal de uma universidade. Mas aí, a terceirização, enfim, do serviço de segurança, de limpeza, né, de segurança de informática, né, de redes, isso pode ser objeto, né, de licitação. Ele está trazendo aqui e coloca algumas exigências para que isso não seja uma forma de você burlar o princípio do concurso público e fugir daquele gasto, né, que a lei de responsabilidade fiscal coloca, de despesas com pessoal, no máximo 50%, etc. Ok? Então, ela traz um alívio, mas coloca alguns fatores impeditivos, como salário, né, pessoas que podem ou não, a subordinação, etc. Então, dê uma olhada depois no artigo 37. Eu vou aqui indo um pouco mais rápido, porque a gente tem muito conteúdo para ver. Outra inovação interessante, pessoal, no artigo 48. São várias, né? Vocês estão vendo que eu estou só falando de inovação. A administração pública poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. Já pensou uma obra pública que está sendo executada por duas empresas? Ou então um serviço de segurança por duas empresas? Né? Então, mas é interessante, sim. Até para que você compare, né, a forma de trabalho, verifique a eficiência, tá bom? Então, assim, você quer que uma obra pública seja mais rápida, contrata as duas, e eu achei uma inovação interessante, que pode trazer bons resultados, tá bom? Deixa eu subir e descer aqui para enxergar melhor. Locação, eu já tinha falado, né, que a locação agora tem que ter licitação, eu repeti, trouxe aqui de novo o artigo 50, coloquei a observação que era dispensada na lei anterior, tá bom? Também já tinha adiantado isso, que ao final da fase preparatória, trouxe só o artigo, né, que tem que ter um parecer jurídico do assessoramento da administração, da assessoria jurídica, para fazer toda a análise do edital, do objeto da licitação, da modalidade licitatória, dos preços, etc. Tá? Coloquei também o artigo 54 dos prazos do edital, isso vai depender, enfim, da hipótese, são vários incisos, pode ser de 8, 10, 15, 25, 35, 60 dias úteis, mais de corrido, né, dias úteis, e que pode ser reduzido se for questões do Ministério da Saúde que tiver algum tipo de urgência. Tá bom? O modo de disputa, em geral, é aberto.
não é em geral, né? Que ele pode ser aberto ou fechado. Em geral não é nem aberto, é fechado, porque se a gente pensar em pregão, na verdade, às vezes tem lance aberto, tem lance fechado. Mas em aberto é que o lance é público, as pessoas ficam vendo qual é o seu lance. Às vezes o site lá coloca o lance que foi dado, né? Quem já comprou um produto em leilão já viu isso, né? O último lance que foi dado, você tem que dar um lance mais caro. Enfim, pode ser público ou pode ser fechado. Por exemplo, aí eu quero comprar pincel. O preço máximo que a administração pública vai dar no pincel o caneta é R$ 2. Aí ele vai fechar às 14 horas. E as pessoas vão jogando o lance até às 14 horas. Aí trava o sistema e vê quem lançou o menor preço. Pode ser fechado também, tá bom? Aí depois que ele é fechado, ele prevê aqui um maior desconto. Depois que é fechado, ficou em lugar, coloca 5 empresas. Dessas 5, quem quer dar um desconto? Aí ele dá uma oportunidade das empresas ainda dar mais um desconto. Aí nessa segunda rodada, quem der o maior desconto e ficar com o menor preço, a administração compra. A lei trouxe inovações para que a administração pública pudesse comprar mais barato, tá bom? Achei bem interessante. Aí, enfim, coloca outros procedimentos aqui de empate, novo desconto, se o segundo lugar for até 5%, pode readmitir um novo lance, etc. Em caso de empate, pessoal, empate. Se duas empresas lançarem o mesmo preço para a venda de um produto ou para um serviço, tá? Como é que você desempata? Eu trouxe aqui algumas inovações, né? Além daquelas que a gente já colocou, aqueles critérios lá acima, né? Produtos reciclados, questão de quem trabalha com inovação, microempresa, né? Ela ainda trouxe outras coisas aqui, tá? Como, por exemplo, desenvolvimento pelo licitante, inciso terceiro, de ações de equidade entre homens e mulheres. Já pensou que coisa bacana, né? Já pensou uma empresa que traz uma cota para mulheres, essa empresa trabalha pelo menos 50%, enfim, a administração vai ter um regulamento, desponto sobre isso, a lei não remeteu a esse regulamento, mas eu achei interessante. Traga programas de integridade, achei muito interessante. E ela reproduziu o dispositivo que tinha na lei anterior e trouxe só uma inovação muito interessante, ó. Também, outro empate, empresa brasileira, empresas que investem em pesquisa e tecnologia, empresas que comprovem prática de mitigação da Lei 2.187, que é a Política Nacional de Clima. Interessante isso, né? Muito interessante. Então, empresa que trabalhe na proteção do meio ambiente pode também estar lá como um critério de desempate, né? E fora as questões de microempresa que eu já citei. Ela reproduz aqui esse assunto, ok? Bem, pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui para a gente continuar na próxima aula. Eu vou agora ouvir algumas questões que vocês queiram colocar.